começa a terminar no momento em que nos calamos sobre as coisas que importam. Essa frase de Martin Luther King, que eu acabei de ler no Google, pesquisando algumas frases e reflexões para um trabalho que eu preciso fazer, fazem a gente pensar e refletir, justamente o propósito de procurar essas frases, sobre quais coisas realmente importam. Quando é que a gente para de falar sobre as coisas que importam e importam para quem? Para nós, para o mundo, para o outro, para todos eles? Mesmo se for algo que importe no seu íntimo, no seu desejo mais particular. O legal dessa frase é pensar que a vida começa a terminar. A vida termina, mas outros ciclos podem nascer a partir daí. Para a gente tentar, de fato, olhar para essas coisas que importam e valorizar elas. E afinal, quando é que a vida começa? Porque se ela tem um fim, certamente ela tem um recomeço. A vida começa quando a gente passa a olhar para aquilo que motiva, que dá energia para a gente querer viver o dia seguinte, querer pensar no amanhã e no hoje, ter prazer pelo hoje. E mesmo que seja árduo, que tenha muito trabalho, que sejam desafiadores, as coisas que a gente enfrenta na rotina, é aquilo que dá motivação pra gente acreditar que o amanhã vai ser diferente, que o amanhã vai ser melhor, que vale a pena aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que a reflexão dessa semana, né, é a gente olhar para as coisas que importam pra gente, para o nosso mundo, para nossa comunidade. E eu vi também uma fala muito interessante essa semana sobre diversidade e inclusão e o meio das artes, que me fez pensar um pouco disso que essa frase traz e coisas que vêm sendo discutidas por aí que vale a pena prestar atenção para levar, seja para a sua família, seja para dentro de casa, seja para fora dela, para os seus amigos, para você mesmo. Que coisas que você faz, que você é bom, que você tem habilidade, que pode ser valorizado? Quais são os seus talentos que hoje em dia estão meio escondidos, mas que poderiam te transformar numa pessoa mais produtiva ou então mais feliz? Porque felicidade também importa. E não é aquela coisa utópica de você feliz e nada mais vai me preocupar. Por que não a gente pensar nessa felicidade ambígua, não dúbia, porque ela não põe em dúvida, mas dual? Essa felicidade, ela não precisa ser 100% o tempo todo no seu auge. Se a gente puder acessar pílulas dessa felicidade no nosso dia a dia, quanta felicidade, quanta abundância a gente não vai ter ao longo de uma vida inteira, né? Então acho que vale a pena a gente olhar para esses pontos que a gente já tem facilidade de trabalhar, que a gente gosta, que a gente sabe fazer, e como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, seja dentro de casa ou fora dela, num trabalho, num ofício, como é que isso pode dar retorno para você e para o mundo. A partir daí, só posso dizer para vocês que a vida começa a nascer, a surgir, se iluminar. A gente fica muito mais motivado, a gente se sente útil quando a gente está fazendo algo que a gente não gosta, que a gente não sabe fazer, aquilo estagna. E não estagna para fora, porque você não vai saber desempenhar determinada função. Às vezes a gente até aprende e faz, mas não é aquilo que movimenta a sua alma, né? Não é aquilo que te move para frente para tentar coisas diferentes, para se lançar em desafios, né? E não necessariamente sair da zona de conforto, porque o que é conforto, né? A gente não pode querer encaixar as pessoas em padrões do que é zona de conforto para mim e o que é para você. Às vezes eu tô aqui feliz, realizada, fazendo coisas diferentes, mas totalmente fora da minha zona de conforto. Isso me traz felicidade, produtividade, e esse desafio para mim é motivador. Para outras pessoas pode ser desesperador. E tá tudo bem, porque cada um
é de um jeito, cada um funciona de um jeito, né? E só pra gente terminar, não ficar muito extenso, eu comecei meio coach motivacional, não que tenha algum problema com isso, mas pra fazer um paralelo, né, com alguma coisa diferente, se a gente pensar nas cartas do tarô, não sei se vocês gostam de astrologia, de falar sobre energia, espiritualidade e esse tipo de coisa, mas no tarô a gente tem a carta da morte. E ela é muito simbólica, assim como todas as outras, no fechamento de ciclos. Assim como a gente tem a carta da torre. Mas como a gente está falando de vida, de começar a morrer, é interessante a gente olhar para a carta da morte. Então, se vocês puderem, deem um Google, coloquem aí carta da morte no tarô. São vários tipos de tarô, mas todos eles têm em comum algumas figuras que vai ser fácil para você identificar o que eu estou falando, esses símbolos. Então, analisa bem aí a imagem. O que isso te traz? A gente, obviamente, pensa em morte como fim, né? Mas se a gente olhar para essa morte como o final de um ciclo, essa carta, como eu tô falando para vocês, da dualidade, ela também traz automaticamente um renascimento. Todo fim de alguma coisa é o começo de outra. Então, nessa frase, ele fala que a gente começa a morrer. Não necessariamente a gente está morto, estagnado e fica lá para sempre, imóvel. Tá tudo bem morrer, porque a gente vai poder nascer de novo, né? Então, se permitir morrer, fechar ciclos na vida também é importante. Não invalidar, não excluir, não apagar, mas entender que aquele ciclo aconteceu e que vai ser possível nascer de uma nova forma, reinventado, ou então potencializando aquilo que já vinha sendo feito aqui, a gente pode reciclar, ou então totalmente diferente. É isso. Cada pessoa vai sentir a morte e o renascimento de um jeito. Então, acho que eu deixo aí para vocês essa carta do tarô para refletir, essa frase e pensar em que situações na minha vida eu estou começando a morrer. E por quê? Será que eu preciso realmente apagar essa trajetória? Será que não tem uma chama lá escondidinha naquilo que eu já faço? Ou naquilo que a minha criança já fazia? A gente carrega a nossa criança dentro da gente. A nossa criança interior, ela ainda é viva. E essa chama do conhecimento, dos interesses, ela pode ser desperta. É como a chama de uma vela, né? Então, passa o vento às vezes, não apaga. Ela balança, ela diminui, ela aumenta. E isso quem vai controlar é a gente, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, o que a gente está emitindo para o mundo, é aquilo que a gente vai atrair para a gente também. Então, todo ciclo termina e começa de novo. Por isso ele é um ciclo. A vida é cíclica. E os nossos desejos, as nossas emoções, elas fazem parte desse sistema. Agora vai da gente gerenciar para quais caminhos elas vão se direcionar, por quais que elas já passaram. Tudo é responsabilidade nossa. Não basta colocar só a culpa no mundo e na ocasionalidade das coisas, porque a gente tem a nossa parcela bem grande de contribuição no que vai ou não acontecer. E claro, tem coisa que a gente não controla, mas as nossas ações, as consequências dela, sim. E aquilo que a gente se conhece, que vai impulsionar, colocar pra frente, que você é hábil, você nasceu com determinado talento para alguma coisa, vale a pena ser explorado, porque isso vai ser motivador do seu foguete, para que você atinja pontos dessas pílulas de felicidade aí no dia a dia.